uma regra, um princípio. Isso vai pensar no senhor como professor, o respeito que você deve ao seu mestre, aí Jesus ensinou mais uma coisa muito interessante. Quando falamos de ensinamento de Jesus, quando a gente segue esse ensinamento, nós ganhamos muito com isso. Ele diz assim: se você receber um profeta, uma qualidade de profeta, essa é aquela coisa de profeta, ou seja, dom de profeta. Se você receber um professor, uma qualidade de professor, receber um professor na qualidade de professor, você vai receber a mesma moral dele como professor. Mas se você receber um mestre na qualidade de mestre, você vai receber também moral daquela coisa do mestre. Ensinamento de Jesus. Não faça da segunda-feira, mas respeitar primeiro o seu mestre, que é quem está discutindo, está ensinando, que está ensinando. E os demais que chegaram no seu caminho. Chegou lá o professor também, você se diminui. Deve ligar para ele e falar: você vai dirigir na roda, honrar ele como professor. Ah, mas você também é professor, mas você vai receber na roda. Chegou lá o Condamé, Tito, o Condamé, é o senhor. Ah, mas nós somos da mesma idade. Aí você vai dizer para você: não, vamos largar essa formalidade, seu Tito, até então é senhor. Aí chega lá e é assim sucessivo. E assim você vai crescer, vai caminhar, seus discípulos vai ver você tratando eles assim, vai tratar você dessa maneira, e você vai ter grande ganho. Calma, deixa eu ver, tá? Não. O vermelho significa pecado. Pecado. E guerra. Guerra, pecado, coisa ruim. Que incrível, né? Nós vemos aí todo mundo falar muito do sangue de Jesus, o sangue maravilhoso. Aí muito bem, vai fazer um curso chamado Teologia, e quando você estudar teologia de Cristo, você vai compreender isso. Por que nós somos cobertos com o sangue de Jesus? O que significa o sangue de Jesus para nós? Vida. Vida. Olha que coisa tremenda. Não. O sangue de Jesus significa que quando nós nos cobrimos desse sangue, significa que o nosso pecado está exposto em Jesus. Isaías capítulo 53, versículo de número 3. E ele levou sobre si as nossas transgressões. Enfermidade é no versículo de número 4. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. E quando o sangue de Jesus desce sobre a minha vida, declara ao céu, ao inferno, que este sangue é a propiciação do meu pecado. Ele significa o meu pecado levado em Cristo. Daí quando ele vem sobre mim, mostra que o sacrifício foi Cristo. E aí eu, o homem renal, físico, humano, apresento-me diante de Deus como o quê? Santo. Eu sou santo. Jesus é transgressor. Tem que ser o contrário, não é mesmo? Porque se nós olharmos no profundo, Jesus é santo e nós somos transgressores. Não, Jesus é o transgressor e eu sou santo. Porque quando ele levou o meu pecado e hoje ele advoga a minha causa diante de Deus, ele disse: olha, ele não é santo, porque a minha vida está nele, o pecado dele está sobre mim e eu morri dele. Aí Deus olha e fala: você com toda pureza. Romanos capítulo de número 8, versículo também de número 3. E ele venceu o pecado na carne de pecado. Então ele se fez homem, pecador como eu, não pecou nenhuma vez e venceu esse pecado que era o meu pecado sem pecado. E aí me deu esse direito. Esse é o significado do vermelho. O vermelho da capoeira significa que o indivíduo pagou por tudo aquilo que ele precisava para poder aprender e chegar ao ápice do seu conhecimento, de toda a sua arte, e receber então a condição de ser chamado discipulador,
Porque a palavra mestre vem daquele que faz discípulo. Professor faz o quê? Ensina. Mestre faz discípulo. Mestre não ensina, mestre faz discípulo. Às vezes, se você for treinar lá onde eu dou aula, às vezes você vai treinar comigo. Mas eu vou pegar, talvez o neném vai chegar para o neném vai dar aula. Vou pegar qualquer um aluno meu que vai dar aula, eu ensinei para ele vai dar aula. Eu vou sentar e vou começar a mostrar a você um caminho sobre um modo excelente. Vou fazer de você um discípulo. Você vai falar como eu falo, você vai andar como eu ando, você vai ler os livros que eu leio, você vai querer fazer as coisas que eu faço, porque você vai ver o sucesso da minha vida. E eu vou começar a te direcionar para esse mesmo sucesso. Lembra que eu falei aqui que o aluno tem que fazer faculdade? Por que eu estou falando de faculdade? Porque eu fiz uma e pretendo fazer segunda, terceira e assim sucessivamente. E aí você, quando estiver conversando comigo, eu estiver falando tantas coisas e explicando coisas como agora expliquei, você vai ter que fazer o quê? Estudar para poder ter diálogo comigo, senão não vamos ter diálogo. Só eu que vou falar, você nunca vai me confrontar. Por quê? Porque você não tem o conhecimento que eu tenho. Ah, mas você é mais velho do que eu. Mas não é questão de idade ou experiência secular. É adquirido o conhecimento, ele é adquirido. A sabedoria, ela vem com o tempo, mas o conhecimento é adquirido. Se você ler os livros que eu leio, você sabe isso que eu acabei de falar agora. Não é? Mas você não lê esses livros ainda. Com certeza você vai virar um grande leitor e vai ler livros de todos os segmentos. Você vai virar uma pessoa excelente. Agora vamos chamar aqui o mestrando de engenharia. Pesa sobre mim, preste atenção. E às vezes a gente fala, o cara fala tanto, fica aí falando, eu falo sim. Eu quero que você guarde essas coisas na sua mente. Eu quero que um dia você olhe para trás e diga assim, puxa vida, aquele preto bobo falou algo que hoje eu estou vivendo e realmente a coisa é interessante. Então pesa sobre mim duas grandes missões. Primeiro, eu sou pastor consagrado, separado por um grupo de outros pastores, reuniram, jejuaram, fizeram um monte de liturgias e me consagraram a pastor. Então, me tornei pastor não só por formação, mas por vocação também. E na caminhada da minha vida, nasci capoeirista. Que coisa tremenda, como eu nasci capoeirista. Meu pai era dessa capoeira. Quando eu comecei a entender com gente, meu pai, o único filho homem, e ele me ensinando os passos da capoeira. E aí me levou na Praça 7, na Praça da Liberdade. Eu tinha 6 anos de idade, nunca me esqueci do episódio. Tinha uma briga terrível do Dunga com o Donizete, com os outros camaradas, e eu, menino pequeno, aí meu pai entra para jogar, e meu pai tinha 2,10 metros de altura. E o cara que ia dar uma pernada muito longa, e eu fiquei apaixonado por meu pai ser o cara mais forte no meio de todos aqueles campeonatos. Bem que foi rolando. Aí a polícia veio. Quando a polícia veio, saiu todo mundo correndo. Meu pai não podia correr porque eu estava com ele. Ele me pegou no colo. Tinha 6 anos. Ele me pegou no colo. Porque ele me pegou no colo, a polícia veio agredir ele. Meu pai bateu na polícia. Aquilo para mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Naquele ano, meu pai morreu. Justamente naquele ano, 1972. No dia 16 de junho de 72, meu pai faleceu. E ficou isso na minha vida. Então eu achei que eu tinha que ser capoeirista, tão bom quanto aquele cara. Estado preciso, estado de cara já é o que é. Isso, tem roda livre? Então demorou, porque a capoeira